Olá, crianças! Tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar de ciências no PET 5, semana 4. Nós vamos falar hoje do Gnomon. É um relógio de sol, tá? Então eu vou ler aqui o texto dedicado aos pais, né? Depois para vocês, e nós vamos ver qual é a atividade de hoje. Lembrando que é interessante assistir o vídeo até o final. Eu deixei uma indicação de vídeo durante a aula, mas eu vou compartilhar o vídeo no final para vocês entenderem um pouco mais sobre o Gnomon. E no final do vídeo sugere que vocês façam um relógio de sol na casa de vocês, tá bom? Não esqueçam de fazer as atividades e enviar as fotos para o seu professor, tá legal? Então vamos lá. Prezados pais ou responsáveis, faça uma retomada dos temas abordados nas últimas atividades. Faça uma revisão sobre os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Movimento aparente do Sol e os movimentos realizados pela Terra e pela Lua. Verifique junto com sua criança o que mais lhe chamou a atenção. Hoje trataremos do relógio solar e do Gnomon, que é a parte do relógio solar que possibilita a projeção da sombra. O relógio solar é um instrumento composto por uma haste, o Gnomon, que projeta a sombra num plano horizontal, indicando a posição do Sol. Para descobrir mais detalhes sobre esse importante instrumento e até mesmo obter informações de como produzir um relógio de sol, acesse os vídeos indicados. Contamos com sua colaboração e empenho para auxiliar sua criança na realização das atividades. Então, gente, nada mais é do que um relógio de sombra. Vocês vão ver no vídeo, e vocês já olharam aí no PET, um círculo, um pratinho de papel, uma cartolina, um palitinho fincado neste papel. Vocês podem usar massinha, sabe, massinha de modelar? Ou argila, alguma coisa para fixar esse palitinho no centro da cartolina ou do pratinho de papel. E tem que ser no sol, tem que ser no ar livre. E a cada posição do sol, logo de manhã ele vai projetar uma sombra, né? Ao meio-dia, depois de meio-dia, e vocês vão marcando nesse relógio o primeiro horário que vocês marcaram, para vocês observar este movimento da sombra, ok? O movimento do sol, na verdade, né? O sol se movimenta e dá essa impressão da sombra, né, que tá trocando de lugar, tá? Crianças, sua disposição e entusiasmo é muito importante na realização das tarefas. Nas atividades de hoje, trataremos de um instrumento muito utilizado para identificar os pontos cardeais nas diferentes posições das sombras. Chama-se Gnomon. Assista esse vídeo. Esse vídeo que eu estou sugerindo aqui, gente, não tem ele no PET não, tá? Esse foi uma pesquisa minha. Ele explica muito bem. Pelo Gnomon, a gente pode olhar até a posição norte e sul. Aí a gente determina qual que é o leste e o oeste. Que vocês já aprenderam, né? O leste é onde o sol nasce. É leste ou nascente. E o oeste ou poente é onde o sol se põe, não é isso? Então, se eu ficar com a minha mão direita e esquerda apontada, na minha frente teremos o sul, nas minhas costas o norte, não é isso? Então, esse Gnomon é mais um instrumento. Ele é utilizado pelas antigas civilizações. Foi um dos primeiros relógios que as civilizações antigas utilizaram para marcar o tempo. Saber tempo de colheita, saber tempo de realização de alguma festividade, né? Eles não tinham relógio igual nós temos hoje. Então, eles se orientavam pelo movimento da Terra, pela sombra, né? Então, eles criaram esse instrumento.
Aprenda mais sobre a Lua e seus importantes movimentos. Então, aqui são vídeos sugeridos. E esses daí estão no pet de vocês, é só vocês acessarem, tá? Gente, vocês vão lá no YouTube e digita do jeitinho que tá aí. https://, do jeito que aparece aí. Aí vocês chegam no vídeo, tá bom? Ou então coloca lá o título. Relógio de sol funciona? Ciência show. Aí direciona vocês também pro vídeo, tá bom? Atividade. Leia o texto com muita atenção e responda as questões propostas. Gente, esse é um relógio solar. Olha para vocês verem. É um círculo. Aí tem um mostrador. O mostrador é onde tem os números. Gnomon é essa haste que vai projetar a sombra. A sombra mostrada às 4 horas da tarde. E as horas noturnas está em branco. Por quê? Quem poderia me explicar por que as horas, a parte da noite está em branco? Porque à noite não vamos ter sombra, né? À noite não tem sombra, então não tem jeito de marcar um relógio solar. Ele é solar, ele é durante o dia, tá bom? Hoje usamos relógios que marcam segundos, minutos e horas, que se passam ao longo do dia. Usamos calendários que marcam a passagem dos dias, meses e anos. Mas nem sempre foi assim. Para medir a passagem do tempo, as civilizações antigas começaram a marcar horas, tendo por base os objetos. Constataram que o movimento de rotação da Terra fazia com que a sombra se deslocasse e passaram a anotar essas movimentações desenhando linhas retas em pedras. Então, assim começou o relógio solar. A partir de cálculos rudimentares, descobriram quantas horas haviam sido transcorridas. Assim criaram o primeiro relógio de sol, que posteriormente, com a evolução, foi ganhando novas funcionalidades, como, por exemplo, auxiliar na localização através dos pontos cardeais. Segundo algumas pesquisas e escavações realizadas por cientistas e arqueólogos, foram encontrados relógios de sol da civilização egípcia construído no século XV a.C. Então já faz bastante tempo que o ser humano sentiu a necessidade de marcar o tempo, né? Assim como o ser humano, a humanidade tem a necessidade da comunicação, né? Ele tem a necessidade de marcar, de contar o tempo, né? Então, aqui nós temos 3 questões que nós vamos ler. Se vocês tiverem dúvida, voltem lá no texto, leiam o texto novamente, tá bom? E amanhã a gente envia a correção para vocês. Como as civilizações antigas marcavam as horas? Tá lá no texto, né? Acabamos de ver isso lá no texto. Como que elas marcavam as horas? Que constatação tiveram essas civilizações em relação ao movimento de rotação da Terra? O que eles descobriram? Quando eles começaram lá a marcar a sombra lá, o que eles descobriram? Quando e onde surgiu o primeiro relógio de sol? Então tá lá no final do texto, tá bom? Agora tem aí um desenho, olha. Parece um tronco, né? Um pedaço de pau fincado no chão e o sol em 3 posições, no nascente, ao meio-dia e no poente. Em relação ao movimento aparente do sol, volto a explicar. Aparente por quê? Porque, na verdade, o sol não se movimenta. Quem se movimenta é a Terra, né? O Sol fica lá paradinho, a Terra é quem gira, né? Dando a nossa divisão do dia e da noite. O Sol fica paradinho.
Por isso aí na frase está escrito movimento aparente. A gente parece que quem movimenta é o Sol, mas não é, é a Terra, né? Então, em relação ao movimento aparente do Sol e a posição da haste na imagem abaixo, a haste é esta madeira, esse tronco fincado no chão, tá? Descreva o que pode ser observado. Então, é de tudo que nós estamos falando. Olha na primeira imagem. O Sol está nascendo lá no horizonte. A sombra do tronco, da haste, está em uma posição. Depois, ao meio-dia, o Sol está em cima, né, da haste. Tem sombra? Só um pedacinho lá embaixo, olha para vocês verem. E no final da tarde, o Sol se pondo lá no oeste, a posição do tronco, a posição da sombra do tronco está inversa, né? Está do outro lado. Então, vocês vão escrever com as palavras de vocês, depois irá enviar as fotos, né, pra gente poder corrigir, tá bom? Agora, teste seus conhecimentos enumerando os conceitos de cada palavra. O que é conceito? O que quer dizer cada palavra? Então, vamos lá. Sombra. O que é sombra? Dessas 5 definições aí, qual que explica o que é sombra? Sombra é um instrumento utilizado pela civilização antiga para medir o tempo? Sombra é a região formada pela ausência de luz? Sim. Temos sombra aonde não tem luz, aonde não passa a luz, aí faz a sombra, né? Gnomon. O que é gnomon? É um instrumento utilizado por civilizações antigas para medir o tempo? Não sei. A segunda já não é. Então, haste que possibilita a projeção da sombra no relógio solar? Não foi isso que nós lemos? Que o gnomon é a haste. Então, o gnomon número 2, então, a haste que possibilita a projeção da sombra no relógio. E relógio solar, número 3? Qual que é a definição? Ele é um objeto que marca a passagem dos dias, principais pontos de referência, ou ele é um instrumento utilizado pelas civilizações antigas? Ele é um instrumento utilizado pelas civilizações antigas, é o gnomon, né? Número 4, pontos cardeais. Está fácil, estão afiadinhos, né? É o objeto que marca a passagem dos dias ou é os principais pontos de referência para a localização? Então, é os principais pontos de referência. Esse é o número 4. E por último, o número 5, calendário. Objeto que marca a passagem dos dias, meses e anos. Tá bom? Então, completa aí, fotografe. Amanhã a gente envia a correção. E por último, nós vamos construir um relógio solar. Siga as instruções abaixo e confeccione seu próprio relógio. Aí tem um pratinho de papel, mas vocês podem usar um pedaço de cartolina, uma outra superfície, tá bom? O que for mais fácil para vocês. Aí vocês vão fincar o palitinho, igual eu falei, se vocês achar difícil fincar e manter o palitinho, porque tem que ficar retinho, né? Achar difícil? Pode usar uma massinha, essas que vocês brincam, ou essa geleinha que vocês usam para brincar. Pode ser argila, papel molhado, sabe papel higiênico? Vocês podem molhar, pega um bolinho de papel higiênico assim, molha, ele fica igual uma massinha. Aí vocês colocam e finca o palitinho ou o canudinho nesse papelzinho molhado, tá bom? É a mesma coisa. E vocês vão marcar as horas e vai colocar no sol, tem que ser no tempo, para que vocês percebam essa movimentação da sombra, ok? Então, gente, por hoje é só. Fica aqui o meu abraço.
meu carinho. Espero que estejam todos bem. Eu estou morrendo de saudade de vocês. E em breve vamos estar juntos, ok? Então, papai e mamãe, muito obrigada por tudo e até a próxima.